eu estou de novo fazendo a live e passando essas informações tão relevantes para a nossa vida como educadores, como professores, como professoras, como pessoas que vivem nesse Brasil por tudo quanto é canto e que não têm acesso a conhecimentos que podem contribuir para que você consiga trabalhar na sala de aula com mais prazer, com mais dedicação, com mais entendimento, principalmente a respeito do que é que você pode fazer para iniciar gradualmente uma mudança na sua prática pedagógica. Eu devo confessar que mudanças trazem turbulências, não é simples mudar, né? Mas, de qualquer forma, sempre é uma oportunidade única quando a gente consegue ter acesso a conteúdos como esse que nós temos conversado aqui pelo canal Educação Inclusiva, que são conteúdos extremamente relevantes. Por quê? Porque eles te dão claramente uma orientação sobre o que é que você deve fazer, não é? Porque quando a gente fala de prática pedagógica, o que que acontece? A gente ouve falar da prática pedagógica, mas a gente, no caso, para a educação inclusiva ou para a inclusão escolar, mas a gente não consegue fazer esse processo de uma maneira efetiva. E aí, claro, né, é super frustrante, sem sombra de dúvida, é super frustrante. Enfim, nós aqui, eu aqui, né, tanto nesse canal novo, Educação Inclusiva, como no canal Science Academy, o que eu faço basicamente é compartilhar o que eu aprendi com muitas pessoas, em muitos lugares, em muitos países diferentes, o que eu aprendi com o meu doutorado também, que foi extremamente relevante para a minha entrada nesse universo da educação inclusiva, o que eu aprendi principalmente visitando escolas, entrando nas salas de aula e conhecendo as práticas pedagógicas dos professores e professoras, e trocando figurinhas com professores e professoras, né? Hoje vamos falar sobre estilos e ritmos de aprendizagem. Seria assim, tipo uma parte um nesse processo. Por quê? Porque esse tema é um tema que traz muitos elementos relevantes, né? Então, a gente vai fazer em alguns momentos. O tema de hoje é estilos e ritmos de aprendizagem, parte um. Quando nós pensamos numa sala de aula regular, em qualquer contexto, seja na educação infantil, na educação básica e na universidade, a gente sempre tem ali um grupo de pessoas que se reúne por um período das suas vidas e que vão desenvolver, vão realizar atividades comuns, não é assim? Sempre foi assim para a gente na escola formal, né, regular. Mas o que que acontece? Até o lançamento da Declaração de Salamanca e do movimento da educação inclusiva, essa caracterização da sala de aula era tida como homogênea. Então, uma professora ou um professor que eram formados para trabalhar na sala de aula regular, de qualquer nível ou modalidade de educação, eles e elas eram preparados e preparadas para quê? Para dar aula, né? Eram dadores de aulas, os conteúdo, o currículo era o conteúdo curricular. Então, a maior parte do século XX, né, porque a Declaração de Salamanca foi publicada em 1994, ou seja, no fim do século XX, então, durante a maior parte do século XX, a formação de professores e professoras era exatamente voltada para essa suposta homogeneidade na sala de aula. O que significa isso na prática? Significa que você tem uma massa
amorfa de estudantes. A professora ou o professor está aqui do outro lado, não tem uma relação de proximidade, e ela planeja a aula, organiza a sua aula, se planeja, né? Mas, enfim, organiza a sua aula baseada exclusivamente no que foi estabelecido para aquele período, para aquele ano, para aquela época do ano, enfim, para aquela série, como nós falamos hoje. Então, não faz diferença se tem aquelas 40 crianças ou se são outras 40 crianças. Vocês entenderam? Porque a professora vai dar aula do mesmo jeito. E era assim. E isso era o padrão. Então, de forma nenhuma, as pessoas iam falar de diferenças de aprendizagem, de ritmos de aprendizagem, de estilos de aprendizagem. De forma nenhuma. O padrão era qual, gente? Você lembra? O professor entrou na sala de aula, uma criança atrás da outra, em fileira, às vezes uma fileira com uma coluna com 10 carteiras, uma separada da outra. Além disso, essas crianças não podiam interagir, conversar, não podia falar. Eu tinha professora, eu nunca vou me esquecer dessa professora. Professora Dolores era o nome dela. Ela tingiu o cabelo de louro na época, era até uma coisa assim um pouco incomum. Já era uma senhora de idade e ela dava aula de história para a gente. E ela chegava na sala de aula e ficava observando quem mastigava chiclete, porque ela tirava ponto das nossas notas. Vocês acreditam uma coisa dessa? Uma professora tirar pontos da sua nota porque você está mastigando chiclete? Olha o nível de autoritarismo e a ausência total do quê? De pedagogia, de compreensão do sentido de educar, de completa falta de respeito ao processo de aprendizagem. E aí a grande curtição da gente, sabe qual era? Vou contar para vocês. Era você comer chiclete durante a aula dela e não ser pego. Vocês sacaram? Essa era a grande curtição da gente. Muitas vezes era pego, né? Aí dançava, perdia pontos. Mas nem pensar em reclamar, nem pensar, porque isso era o direito dela, com todo tipo de autoritarismo que existia na sala de aula. Então, a professora e o professor do século passado não era de forma nenhuma preparado para compreender que a sala de aula é composta por um grupo de pessoas que tem uma característica comum, claro, todos são seres humanos, mais ou menos na mesma faixa etária, mais ou menos com o mesmo nível de desenvolvimento, e que, no entanto, são seres humanos, pessoas individuais, com características diferentes, com histórias de vida diferentes, com níveis de aprendizagem diferentes, com interesses diferentes, com experiências diferentes, com famílias diferentes, com religiões diferentes, com habilidades físicas diferentes, com hobbies diferentes, com características de personalidade diferentes, enfim, você sacou? Olha que incrível, só em 30 segundos, o número de elementos que nos diferenciam, eu falei aqui espontaneamente, sem precisar ter nenhum tipo de pensar ou de ter nenhuma teoria. Claro que tem teorias hoje para isso, mas não é o caso. A gente não precisa, a gente tem que pensar na sala de aula como um organismo vivo, onde um grupo de pessoas a cada ano se reúne para realizar determinadas atividades e adquirir determinadas competências e habilidades e conhecimentos também. Então, olha aí, já a configuração da ideia de currículo já mudou.
Porque currículo não é só o conteúdo curricular, disciplinar. Ah, vai ensinar matemática, vai ensinar português, vai ensinar história, vai ensinar inglês. Não, de forma nenhuma. E dentro de cada uma dessas disciplinas, determinados conhecimentos, em cada ano, em cada série, dependendo da idade das crianças, enfim. E vai aplicar prova para avaliar se as crianças aprenderam ou não. A gente já viu, quando nós vimos metodologias de ensino inclusiva, dos 5 princípios, o que a gente viu? A gente viu que tem lá um princípio que é a avaliação contínua, e eu acrescento processual. Você não avalia uma criança, a trajetória escolar de uma criança com uma prova, você avalia no contexto, no dia a dia. E é por isso, hoje eu vou mencionar, e num outro dia eu vou falar sobre isso, e vou ensinar vocês a fazerem um mapa de sala de aula. Você entendeu? O que é isso? É fazer um mapa da sua turma e fazer um dossiê de cada estudante. Olha lá, nossa, que coisa incrível. Por quê? Porque a sua turma não é uma massa homogênea para quem você planeja uma aula igual para todo mundo. O que você está ensinando até pode ser um tópico único, mas ele vai ter uma diferenciação. Lembra? Eu mencionei outro dia na live passada, eu falei diferenciação curricular, mas eu vou falar disso num outro momento, eu disse. A mesma coisa agora, que você tem que diferenciar o modo como você apresenta o currículo, o modo como você estrutura o método de aprendizagem, o modo como você realiza a sua avaliação. Por quê? Porque você quer? Não, porque existe diversidade humana e existe diferenças individuais. Nessas diferenças individuais é onde você pode ter estudantes que apresentam o quê? Necessidades educacionais. Eu não vou usar palavras especiais aqui, porque a gente não deve usar palavras especiais. Se você parte do princípio, como eu já falei em outra live, quando eu fazia uma comparação entre modelo médico patológico e modelo social e curricular da deficiência, você já sabe que no modelo médico o foco é na deficiência, no modelo curricular, social e curricular, o foco é onde? É no sujeito de direito, é na criança. Então, não me importa a deficiência. E quando a gente está falando de educação inclusiva, você não vai olhar para a deficiência, você vai olhar para a criança e as características particulares dela. Por quê? Porque todos têm características particulares, não é diferente para ninguém. Você entendeu? Então, olha lá. Quando você pensa em diferenças individuais, então, você pensa em diferenças individuais de todas as crianças do grupo da sala de aula e algumas crianças dentro desse grupo podem ter algumas diferenças que são talvez um pouco mais diferentes. Ou seja, elas têm algumas demandas que são um pouco mais diferentes da maioria. Elas têm necessidades educacionais. Mas são especiais, porque especial é um termo lá da educação especial. Não tem nada a ver com o modelo da educação inclusiva. Eu já falei para vocês, né? A gente precisa falar mais aqui. Eu já falei um pouco sobre paradigma, né? O que é paradigma? Paradigma é um conjunto de pressupostos que orienta o modo como você pensa, como você sente, como você age, a sua atitude como professor ou professor. Então, se você acredita que aquela criança tem deficiência intelectual e que por isso ela não vai aprender a sua crença, é claro que você não vai ensinar essa criança como você ensina outras. Por outro lado, se você acredita que aquela criança é hiper inteligente e tem competências que as outras não têm, você vai alimentar mais aquela criança em termos do que quer que seja que você esteja abordando na escola, e vai dar mais atenção. Isso é o que nós fazemos
sem perceber, sem ter consciência. E é por isso que aqui nessas nossas conversas, eu quero sim ajudar você a elevar o seu nível de autoconhecimento sobre você. Porque quanto mais você se conhece como professor, como professora, como gestor, como coordenadora pedagógica, como pai, como mãe e até mesmo como aluno, quanto mais você se conhece, mais você é capaz de se tornar um melhor ou professor ou professora. E é muito mais provável que você vai se tornar um professor, uma professora inclusiva, com coração inclusivo, porque o coração tem um papel hiper importante no processo de promoção de inclusão. E depois, num outro dia, eu vou falar para vocês os conhecimentos de neurociência que existem hoje sobre o coração. Bem, então vamos lá. Vocês já compreenderam que quando nós estamos falando sobre educação inclusiva, nós estamos falando sobre diversidade humana e diferenças individuais, não é isso? Então, vamos pensar um pouco sobre diversidade humana. Primeiro, em que nós somos iguais? Nós somos iguais na nossa condição humana. Nós todos somos seres humanos, pertencemos à raça humana e temos as mesmas características como seres humanos. E eu acrescentaria aqui em evolução espiritual. Mas vamos deixar esse tópico de lado. Mas nós somos diferentes em termos do nosso fenotipo, né, que chama, ou fenótipo. Nossa altura, a forma do nosso corpo, o nosso peso, se usa óculos ou se não usa, o tamanho das nossas mãos e pés, a cor da nossa pele, os nossos olhos, que têm cores diferentes, os nossos cabelos, que têm cores diferentes e modelos, né, diferentes. Você gosta mais de um, gosta menos de outro. O cabelo pode ser liso, pode ser encaracolado, pode ser branco, preto, enfim. A nossa letra, né? Olha que legal, a nossa letra é diferente. Mas é claro que ela pode ser treinada, o modo como nós andamos, enfim. Nós todos pertencemos né, a raça humana, mas a gente é diverso. Então, existe uma diversidade humana que precisa ser considerada. No entanto, todos nós, como humanos, temos os mesmos direitos. É por isso que existe o quê, gente? A Declaração dos Direitos Humanos, que foi publicada 3 anos após o final da Segunda Guerra Mundial, quando a Organização das Nações Unidas foi fundada. E aí ela lança a Declaração dos Direitos Humanos, ou seja, os direitos que estão contidos na Declaração dos Direitos Humanos, se você nunca teve a oportunidade de ler, você tem que ler amanhã. Não vou dizer hoje, porque hoje é tarde, você deve estar cansado. Mas você tem que ler rapidinho, porque é muito importante conhecer aquele texto. São 2 folhinhas, é um folder, mas é fundamental, principalmente para quem está interessado em educação inclusiva, ok? Assim como você tem que conhecer a Declaração de Salamanca, né? Bem, a diversidade humana tem em comum a nossa humanidade e cada um de nós tem características diversas. Ponto final. Mas todos temos os mesmos direitos. E é por isso que discriminação no Brasil é criminalizada. Em muitos países do mundo já, né? Mas e as diferenças individuais? O que significa essas diferenças individuais? E por que ela é importante quando nós falamos de ritmos e estilos de aprendizagem? Porque as nossas diferenças individuais, elas passam para um plano menos visível, vamos dizer assim, né? Você conhece uma pessoa, você pode ter uma sensação agradável, ela é negra, ela tem um cabelo assim, né, lindo, ela tem um sorriso maravilhoso, ou você conhece um cara que é ruivo, mas que é alto, é interessante, tem sardas no rosto, sei lá. Aí é visível, né? Agora, quando
a gente chega para o plano das diferenças individuais, você lembra que tem aquela história? Você conhece uma pessoa, você bate bem, você fala, oh, que legal, conheci uma pessoa super interessante. Pode ser homem, pode ser mulher, não tem importância. E aí depois vocês são amigos, tal, por um tempo, mas num determinado momento você começa a identificar algumas coisas que você fala, não dá para mim, não gosto dessa atitude, não gosto desse modo de se comportar. Então, veja, quando você sai desse plano mais superficial e passa para um plano mais aprofundado. Se a gente transferir isso para a sala de aula, é a mesma coisa, tá? Você tem o quê? Você tem um conjunto de crianças, jovens ou adultos na sua sala de aula, um grupo grande ou menor, não faz diferença. Você vai olhar para aquelas crianças e vai ter uma picture, né? Uma fotografia, uma radiografia, não, uma fotografia da diversidade humana na sua frente, mas depois de um mês, você já começa a fazer uma radiografia, ou seja, você vai além da aparência, do que é possível se ver imediatamente. Você vai começar a conhecer as crianças, e os jovens e os adultos. Aonde? Em quê? Então, você vai conhecer interesses diferentes que crianças têm. Claro que muitos vão combinar, né? Os dois gostam de futebol, pronto, né? Normal. Mas um pode gostar de futebol, o outro gosta de tênis, o outro gosta de jogar vôlei, o outro gosta de jogar ping-pong. Diferença individual, interesse individual. Você vai descobrir que tem crianças que têm necessidades diferentes. Tem uma que é fantástica para ler e ler em público, a outra é tímida, ela sabe ler, mas ela não consegue ler em público. Então, elas têm comportamentos diferentes quando se trata de leitura. Então, comportamento é um elemento. Mas você pode ter uma criança que tenha uma demanda específica, uma diferença específica. Ela ainda está com dificuldade para ter uma motricidade apropriada para uma letra legível. Então, o que que você tem que saber dessa criança? Que ela vai precisar de um apoio ainda. Não importa, às vezes pode ser um jovem. Gente, lembra quantas vezes que você foi num médico, isso virou piada, virou história e tal, e o médico tem uma letra tão horrível que ninguém consegue ler. Aonde que está o elemento? Está lá na escolarização. Então, muito provavelmente, esses médicos que têm essas letras horríveis, que virou até folclore, passaram por processos de escolarização e essa necessidade específica não foi trabalhada. Não, uma crença, médico tem letra ruim. Não, não tem nada a ver, médico não tem letra ruim. Alguns médicos têm. O que aconteceu? Passaram pela escolarização e isso não foi considerado uma demanda daquela criança. Por quê? Porque a professora ensinava o quê? Todo mundo de uma maneira igual, homogênea. Crianças específicas, ou jovens ou adultos, têm aptidões diferentes. Ah, sim, aqui nas necessidades, a gente pode colocar também as crianças, jovens ou adultos com algum tipo de deficiência, porque vão ter algum tipo de demanda específica. Aptidões, né? Crianças que têm mais aptidão para o desenho livre e outras que têm mais aptidão para um desenho guiado, né? Por exemplo, aquele que tem aptidão para o desenho livre, ele vai fazer o quê? Ele vai desenhar uma folha, ou uma árvore, ou uma fruta, ou sei lá, uma criança, de forma livre, baseada simplesmente na aptidão que ele tem, com proporções apropriadas, com cores apropriadas, às vezes com detalhes apropriados. E uma outra criança vai fazer o quê? Vai precisar de um modelo. Você percebe? São aptidões diferentes. Aptidão, eu falei da leitura no começo, aptidão de leitura, né? Um tem uma leitura fantástica, fluente, e a outra criança não, ela vai com dificuldade, recalcitrante, né? Ela vai devagarinho, ela vai com dificuldade e tal. Pensamento, linguagem, tem crianças, jovens ou adultos que têm uma linguagem estruturada. Eu sempre tive uma linguagem muito boa, minhas professoras, principalmente,
E professores gostavam muito. Eu nunca tive problema na escola. Eu não vou dizer que eu era uma aluna brilhante, mas eu era uma aluna, hoje eu sei, com a minha idade, né? Eu sei que eu tinha habilidades sociais intensas. E eu sempre fui uma estudante extremamente ativa e participativa na sala de aula. Até hoje eu sou, porque isso faz parte da minha diferença individual. Então, eu sempre fui capaz de fazer perguntas boas, bem estruturadas, interessantes, ou escrever. Quando eu fazia a prova escrita, eu tirava nota alta, porque eu sei escrever, eu uso bem as palavras, eu sei pontuação, porque eu sempre gostei de português, eu sempre li muito na minha vida e tive professores e professoras que me estimularam muito, principalmente professores, né? Tá? Então, pensamento. A criança organiza bem o pensamento, ela é capaz de contar uma história, ela é capaz de contar onde que ela passou o fim de semana, o que que ela fez, aonde que ela foi, enfim. Sentimento. A criança é mais para melindrosa, vulnerável, chorosa, ou é uma criança mais forte, empoderada, ou é mais alegre, criança ou jovem ou adulto, né? Mais alegre, tem mais pique, é mais flexível ou menos flexível. Isso é uma importantíssimo, né? No processo de escolarização. Habilidades, né? Ah, eu sou capaz de. Eu tenho uma letra fantástica, eu tenho uma motricidade incrível. Então, essa é uma habilidade. Um outro já não tem. Ritmo para aprender. Uns aprendem rápido, outros aprendem mais devagar. Estilos de aprendizagem. Um aprende pensando mais e ouvindo. Ah, então vou contar uma história engraçada para vocês. E outro não, outro precisa escrever. Olha só, vou contar uma história minha para vocês. Desde que eu estudava na educação básica, eu sempre escrevia muito. Eu tinha muitos cadernos. Eu entendo hoje que isso tinha a ver com a minha função visual. Por quê? Eu tinha uma necessidade, né? Que era sempre sentar na frente da sala, mas às vezes isso não acontecia. Então, como que eu compensava a minha dificuldade de enxergar na lousa muitas vezes? Que eu uso óculos desde os 6 anos de idade, que já tinha um tanto lá de grau. Eu compensei a minha dificuldade, a minha necessidade de enxergar na lousa, de sentar perto para enxergar, copiando o que a professora falava. Então, eu copiava muito rápido, eu sempre tive muitos cadernos. Eu tenho aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadernos ali empilhados. E isso foi se intensificando, né? Porque você vai desenvolvendo essa habilidade e aí você ganha ritmo, né? Olha lá, ganha, vai embora. E desenvolve um estilo, né? Hoje eu faço. Vou contar o que aconteceu esse fim de semana comigo, eu faço esquemas e tal, enfim. Quando eu cheguei na universidade, quando eu fui fazer o meu primeiro curso de graduação, que foi fonoaudiologia, o que aconteceu foi que eu fazia a mesma coisa. Então, as minhas amigas, as minhas colegas de curso, elas descobriram essa minha habilidade e elas começaram a pegar os meus cadernos para fazer cópia. Naquela época, não tinha xerox como tem hoje, não tinha fotocópia. Então, elas copiavam do meu caderno, que era uma forma também de estudar, né? Isso na década de 70, no fim da década de 70. Bem, e aí, olha só que coisa interessante, né? Os anos passaram, eu passei a usar computador, eu sou rápida na digitação, embora não tenha aquelas habilidades das pessoas que fizeram curso, mas eu sou capaz de digitar muito rápido, eu sou capaz de escrever as coisas que as pessoas falam. E só para vocês terem uma ideia, agora, no final de semana, eu fiz um retiro na organização Brahma Kumaris, que era o tema do retiro era discernimento e decisão, com Ken O'Donnell, que é um australiano. Foi maravilhoso. O que que aconteceu? Eu assisti a aula, eu sentada aqui, o meu marido aqui, a gente ficou bem atrás, fora do grupo, porque eu fiquei traduzindo para ele. O Ken falava em português e eu escrevi em inglês. Olha só, uma vantagem é que o Ken, ele fala devagar, então isso me ajudou.
Mas eu ia escrevendo em inglês, fazendo esquema e não sei o quê, para ajudar o meu marido a poder acompanhar o curso, porque ele entende português, mas muito superficialmente ainda. Vocês sacaram? Olha que coisa incrível. Então, essa é uma habilidade específica. E essa habilidade me ajudou muito ao longo da minha vida, e até agora ajuda, né? Então, pessoas, nós temos estilos de aprendizagem totalmente diferentes. E aí, por exemplo, no seu caso, você que está aqui comigo agora, ou você que está no YouTube, quando você for assistir esse vídeo, eu queria perguntar para você e queria pedir para você escrever. Você, o seu estilo de aprendizagem, ele é mais para ouvir? Você chega na sala de aula, ou num congresso, ou numa palestra, ou vai assistir um vídeo, você ouve e você aprende a partir do que você ouviu? Você precisa, o seu estilo é de uma pessoa que precisa enxergar imagens ou textos, né, escritos na lousa, ou no quadro branco, ou no slide, que vai te ajudar? Ou você é uma pessoa que tem um estilo que você, como eu, que precisa escrever? Então, você escreve, aí o que que acontece? Você, opa, aprende muito mais. Como é o seu estilo? E o seu ritmo? Por exemplo, você tem que ler um texto, tá? Um capítulo de um livro ou um artigo de pesquisa. Você precisa ler aquele artigo 2 vezes para poder compreender o seu conteúdo ou mais, ou você é capaz de ler o artigo e pá, tá tudo certo, já incorporei. Qual que é o seu ritmo de aprendizagem? Você se acha um aprendiz lento, um aprendiz médio ou um aprendiz mais acelerado, mais rápido, né? Comportamento, eu já falei, você pode ter um comportamento. Olha, uma pergunta maravilhosa em termos de autoconhecimento. Você é uma pessoa que é mais proativa, ou seja, as situações na sua vida acontecem e você não reage, você assume, ao invés disso, ao invés de reagir, você assume como uma experiência e fala, bom, agora eu, a partir disso eu vou fazer aquilo, aquilo, aquilo. Você é proativo ou você se afunda na reatividade. Aconteceu uma coisa e aí você fala assim, meu Deus do céu, isso é um problema e você já quer explicar, sei lá, quando você tem a impressão de que alguém entendeu mal o que você falou ou distorceu o que você falou. Aí você diz, você imediatamente sente, você tem aquele impulso interno que você tem que se justificar, explicar, dizer que não era assim, que você não queria falar aquilo, que a pessoa entendeu errado, então isso é reação, você está reagindo à situação. Eu era no passado, e tenho um background familiar aí, reativa. Hoje não, hoje a pessoa entendeu o maior problema dela. Eu não acho que eu tenha que explicar, porque nós entendemos o que nós entendemos e ponto final, né? Eu estou vendo que aqui uma pessoa disse que ela é ouvindo. Então, vocês sacaram? Aqui é só um painelzinho das diferenças individuais. Mas vocês viram como tem muitas coisas, né? Qual é o seu comportamento? Você é daquelas pessoas que chega na sala de aula, entra na frente e fica completamente absorvida pelo que você está aprendendo? Ou você é uma pessoa mais dispersiva, que se distrai, que fica com o pensamento, como o meu professor de meditação diz, com o macaquinho pulando daqui para lá e acaba se distraindo, né? Passando batido. Então, eu pergunto para você, eu vou falando um por um e você vai anotando aí para você conhecer um pouco das suas diferenças individuais, né? Dos seus estilos de aprendizagem. Pensa sempre em você como uma pessoa que está aprendendo, tá? Então, quais são os seus interesses? O que que você gosta de aprender? Quais são as suas necessidades? Você tem aptidões? Quais são elas? Como é que o seu pensamento é processado no processo de aprendizagem?
Você tem habilidades específicas que te ajudam a aprender? Vou contar uma outra história muito legal. Qual que é o seu estilo de aprender? Você aprende melhor lendo em voz alta? Você aprende melhor lendo em voz baixa ou não falando silenciosamente? Você aprende melhor com outras pessoas? Já já nós vamos fazer um testezinho aqui. O teu ritmo, ele é um ritmo acelerado, médio ou lento? Na sua opinião, o teu comportamento em geral com relação à aprendizagem, você é uma pessoa que quer mais ou você diz, oh meu Deus, que coisa mais chata, né? Por exemplo. E o seu sentimento, como você se sente quando você aprende? Isso te dá prazer? Você curte? Você se engaja com aquilo emocionalmente ou você tudo bem, é só um conhecimento aí, pronto, tá? Ó, eu vou contar de habilidade. Quando eu morava na Inglaterra, eu tinha uma amiga, ela chamava Tik, T-I-K. Ela é, né, da Tailândia, mas naquela época ela era muito mais jovem que eu. E a gente ficou próximas e tal. E um belo dia, e ela estava lá no meu quarto, ela estava estudando, eu estava também trabalhando na minha tese e tal. E aí ela me mostrou o caderno dela e como ela estudava. Gente, eu achei genial, eu nunca tinha visto aquilo. Ela simplesmente estudava todinho como se fosse ela construía um diagrama com setas saindo para os lados e com conceitos. Era uma coisa incrível. Todas as páginas eram um caderno de desenho e ela fazia isso. Ela estudava e ela ia fazer aquilo. Ela podia te dar a aula baseada naquele diagrama que ela criou. Muito legal. Eu aprendi um pouco de diagrama com ela e depois desenvolvi essa habilidade, né? Mas não como ela, devo confessar, porque o dela era impressionante. Bom, vamos fazer um pequeno teste aqui. Você vai escrever para você, tá? É o que você sabe. E tudo isso que nós estamos conversando, se você é professora ou professor e está na sala de aula, você pode aplicar lá na sua sala de aula também. Eu vou sugerir que você aplique assim, aos poucos, ou uma pergunta a cada dia, e recolhe para você começar a fazer o seu dossiê depois, né, numa outra live, uma outra postagem eu vou falar disso. Ou você faz assim, um grupo de estudantes hoje, outro grupo de estudantes amanhã, para você não ficar sobrecarregada, porque são muitas informações, principalmente dependendo do número de crianças na sua sala de aula, né? Então, agora é para você, tá? É para você saber o que é que você está aprendendo e como você está aprendendo. Então, eu, enquanto estudante, pontinho, tá? Então, você como estudante, como você funciona? Você aprende devagar quando? O que é que acontece na sala de aula que afeta você no sentido da sua aprendizagem? Para mim, eu aprendo zero quando tem barulho. Se tem barulho, música cantada, gente falando muito, eu tenho muita dificuldade. Em oposição a isso, eu aprendo depressa quando? Quando a professora o quê? Usa o quadro e escreve coisas, isso me ajuda? Ou ela traz imagens, ou ela usa slides, não sei. Para mim, é mais fácil aprender quando acontece o quê? Tá? Então, eu vou fazer só esses três hoje. Eu aprendo devagar quando, eu aprendo depressa quando, e para mim é mais fácil aprender quando tal coisa acontece, tá? Aí é legal você falar um pouco do ambiente também, né? Bem, então vocês já sacaram que a diferença humana ela é composta por diferenças individuais e por características que são visíveis. Então, são as características visíveis e aquelas que são invisíveis, mas que com o tempo você pode acessar, tá? Então, essas características é que constroem a pessoa que eu sou no meu processo de aprendizagem. Quem sou eu? E é por isso que quanto mais eu conheço as minhas características,
melhor eu posso aprender, porque melhor eu posso fazer uso dessas características no meu processo de aprendizagem. Vocês sacaram? Eu vou repetir. Quanto mais eu sei como eu aprendo melhor, mais eu vou desenvolver as minhas habilidades para aprender melhor. Ou seja, o meu processo de aprendizagem, ele é otimizado. Olha que fantástico. E a mesma coisa, você como professor ou professor, se você conhece o seu processo de aprendizagem, o que que vai acontecer? Você vai melhorar suas habilidades como professora, mas também você vai aplicar esse seu conhecimento sobre aprendizagem nos seus estudantes na sala de aula, de forma que você vai poder responder melhor às diferenças individuais, né? E quando eu ensinar vocês a usarem as estratégias da diferenciação curricular, vocês vão falar: uau, como é que eu não aprendi isso antes? Olha só, tá? O que que é a tal da necessidade educacional? Lembra? Não é especial. Esquece essa palavra, tira essa palavra do seu vocabulário, tá? A necessidade educacional é qualquer manifestação, qualquer, que uma criança, um jovem ou um adulto tem no processo de escolarização e vão se manifestar, vão emergir em função das barreiras do meio ambiente. Então, por exemplo, uma criança precisa do apoio, como qualquer uma de vocês aqui. Uma criança, um jovem, um adulto precisa de um apoio de imagens, mas a professora não usa. Então, isso é uma barreira. É por isso que a aula ela tem que ser uma aula lively, né? Rica, interessante, com fala que não é monótona, com imagens, com quadro, com livro, com vídeo, com o que quer que seja, para enriquecer, particularmente no mundo de hoje altamente tecnológico, em que as pessoas estão plugadas a maior parte do tempo. Então, nós temos, como professores e professoras, que eliminar a chatice, a morosidade, a repetitividade, a mesmice da aula que a gente dá. É por isso que o professor e a professora precisam não só ter acesso a uma didática inovadora, interessante, como tem que saber como aplicar, como é que vai reconstruir a sua prática pedagógica, né? Então, o ensino, ele tem que se tornar um ensino mais dinâmico, mais interessante, mais gostoso, mais amoroso, mais cheio de novidade, mais cheio de surpresas. Por que que não pode ser assim? Porque a gente ainda está com o pé lá no século passado. E lá no século passado era a mesmice, a chatice, a homogeneidade. Você entendeu? Então, se você incorporar na sua mente, na sua crença, a importância do reconhecimento e da celebração, claro, da diversidade humana, e das diferenças individuais, só essas que eu falei, porque isso aqui é só um recorte muito pequeno. Aí você começa a enriquecer sua aula de uma maneira incrível. A sua didática começa a ficar mais interessante. E mais do que isso, você começa a curtir mais ir para a sala de aula. Por quê? Porque você vai ter um grupo de crianças super interessadas, super curtindo, afim, eu gosto da professora, eu gosto de como ela ensina, eu quero aprender aquilo. Lembra, de novo, os professores e professoras que você teve. Eu perguntei a aula passada. Você se lembra de um professor que você gostou muito? De uma professora que mexeu com você, impactou você a ponto de você dizer, eu quero ser professora, tá? Então, a gente identificar na educação inclusiva, na escola inclusiva, na sala de aula inclusiva, ao mesmo tempo em que você ensina com prazer,
Ver as crianças aprendendo com prazer, em condições de igualdade, como é estabelecido pela Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mas eu diria que qualquer criança, porque na educação inclusiva a gente não olha só para a criança com deficiência, a gente olha para todas, né? Para as diferenças individuais. E aí, você ensinando com prazer, as crianças aprendendo com prazer e afim, interessadas, e aí você tem que também, ao mesmo tempo, identificar as barreiras e começar a pensar: como é que eu vou mudar isso aqui? Isso aqui não está funcionando. Aquele grupo de alunos precisa de uma outra coisa. Vocês querem ver? Vou dar um exemplo bem legal. No momento lá na frente, quando eu falar de currículo funcional, que é um tema super extenso, você vai aprender mais sobre isso. Uma das práticas que, a partir da década de 70, 80, surgiu no ensino brasileiro foram os trabalhos em grupo, assim como 80, 90, os seminários, né, chamados seminários, que as crianças, jovens ou adultos, preparando alguma coisa, cada um falando um pedacinho, e todos os 10 grupos na sala de aula falando as mesmas coisas. Olha que chatice, né? 10 vezes. O último grupo já estava exausto de ouvir e quando foi falar, meu Deus, não era nem redundante, não existe a palavra para explicitar depois do quinto, acabou a graça, né? Mas era assim que funcionava e ainda é. E na universidade é assim, porque os professores que estão nos cursos de pedagogia e das licenciaturas na universidade, eles reproduzem o mesmo modelo da década de 70, 80, 90, que é uma chatice. Raramente você tem professores que saem desse padrão obsoleto da didática do século passado, né? Quer dizer, não consegue compreender que o mundo mudou e que a gente tem que ir para frente, né? Bem, então imagina o seguinte: lá no passado, quando começou esse papo de vamos dividir a turma em grupo e tal, como eram os grupos? 10 grupos de 5. A classe tem 50 pessoas, eu faço 10 grupos de 5. Mas por que tem que ser 10 grupos de 5? Por que que as pessoas, as crianças, os jovens ou adultos, não podem decidir com quem eles querem fazer uma determinada atividade? E daí vai ter uma dupla, vai ter um grupo de 4, vai ter um grupo de 10, vai ter um grupo de 5, vai ter outro. Por quê? Vai ter alguém que quer fazer individualmente, porque funciona melhor individualmente, porque a diferença individual tem que ser considerada. Vocês percebem? Mas não, tem que ser 10 grupos de 5, o que é um absurdo. Isso não considera de forma nenhuma a diferença individual. Você pode negociar, você pode criar estratégias para dividir os grupos, para não se formarem panelinhas, que não é uma coisa interessante, entendeu? Então é isso. Bem, é só um exemplo, né? O que que é importante, então, no momento inicial da atividade com as novas turmas, mas que não se encerra no início, gente. Vai continuando ao longo do ano. E se alguém entrar no meio do caminho, um novo estudante ou uma nova estudante, você vai ter que refazer o processo para que aquela criança seja abraçada, né? Seja incluída, seja recebida, bem-vinda pela turma. A primeira coisa que você tem que fazer é conhecer cada estudante, conhecer a turma, conhecer cada estudante pelo nome, eu já falei sobre isso, e conhecer as diferenças individuais, tá certo? Bom, eu vou parar por aqui. Se alguém quiser, depois entra no canal Educação Inclusiva, onde eu já estou postando esses vídeos, né? E daí, ali no canal, você manda o seu comentário, manda a sua história, manda a sua dúvida, as suas sugestões, porque tem muita coisa. Quer dizer, o ambiente escolar é um ambiente maravilhoso, né? Tem milhões de coisas para a gente conhecer, aprender, aprimorar, desenvolver, tá bom? Então, estou parando por aqui.
e vou retomar esse tema várias vezes, porque ele é bastante enriquecedor. Para quem não conhece ainda o meu site, eu sugiro que você vá lá e vá conhecer todos os trabalhos que eu desenvolvo. Beijo no coração, um chance e até breve, até quarta-feira.